Olá, queridos, bênção do Senhor Jesus, pronto para mais uma caminhada com o Senhor, que seu dia seja abençoado, gostoso, divertido e com muitas experiências em Cristo Jesus. Vamos lá? Hoje nós queremos falar sobre o propósito de Deus, sua liberdade. Gálatas 5, verso 1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. É lindo, queridos, da gente saber o seguinte: a liberdade tem um propósito: sermos livres para servirmos a Deus. Esse é o propósito da liberdade: servir ao Senhor com alegria, com ânimo, com força, com determinação e vendo os milagres do Senhor. É para isso que Ele nos libertou, para nós podermos desfrutar de servir ao Senhor. Ou nós estamos ligados ao mundo, ou nós estamos ligados a Cristo. Não tem como a gente ficar conectado aos dois mundos, embora muitas vezes eu e você queremos fazer isso, mas não tem como. Ou nós estamos debaixo das leis, dos propósitos do mundo, ou nós estamos debaixo da lei e dos propósitos de Cristo. As duas coisas não são possíveis. Eu e você podemos escolher e entender erroneamente o que significa essa liberdade. E é muito importante a gente entender que essa liberdade que nós temos, se não escolhermos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ultrapassar as fronteiras estipuladas por Deus. E quando ultrapassamos essas barreiras, nós nos tornamos ou voltamos a sermos escravos do pecado. E pecado tem 3 níveis. O pecado que é um acidente de percurso: eu não planejo, eu não desejo fazer, mas eu peco. Agora tem o que se chama de transgressão. É quando eu sei que está errado e eu vou voluntariamente, desejo fazer isso, mesmo sabendo que está errado, e eu ultrapasso esse limite. Isso é transgressão. E tem um terceiro nível, que é iniquidade. É quando eu sei que está errado, mas eu decido passar essa linha tantas vezes quanto eu desejo, porque me faz bem, e eu quero, é minha vontade, é meu desejo. Só que eu passo tantas vezes esse limite, e aí eu conheço a iniquidade. É quando eu já não tenho mais forças para voltar, para estar em Cristo Jesus. Então, pecado, transgressão, iniquidade. Quando eu não uso a liberdade que Cristo me dá para servir ao Senhor, eu começo a voltar a ser escravo do pecado. Eu começo com pecado, transgressão e acabo na iniquidade. É lindo a gente poder saber que quando eu tenho uma liberdade de Cristo, eu começo a desfrutar de uma vida plena. Veja bem, eu disse uma vida plena, não uma vida perfeita. Não existe vida perfeita, mas existe uma vida plena. Plena é quando eu estou cheio de Deus, estou conectado com Deus. É quando eu sinto a direção de Deus na minha vida, quando eu percebo que o que eu estou fazendo glorifica a Deus. Então, quando eu ando de acordo com a vontade do Senhor, quando eu uso a liberdade para servir os propósitos de Deus, então eu começo a andar nessa vida plena. Isso é maravilhoso, né? Por quê? Porque eu começo a andar nessa vida plena, eu vou descobrindo que o melhor de Deus começa a acontecer na minha vida. Deus não é carrasco, Deus não é cruel, mas Deus nos corrige quando nós estamos errados, porque Ele é um Pai amoroso. E Ele sabe qual é o propósito divino para as nossas vidas, para a minha e para a sua. E olha, livre não significa fazer o que eu quero e bem entendo, mas é fazer o que Cristo nos fez, nos criou para fazer. Eu e você fomos criados com um propósito e precisamos usar a nossa liberdade para servir e cumprir este propósito, não é verdade? Agora, alguns TSDs, alguns devocionais atrás, eu pedi para você fazer uma lista de desejos e paixões.
E eu vou tentar te ajudar discriminando algumas áreas muito importantes. Por exemplo, áreas neutras que a gente precisa nessa lista: desejos, hábitos e lealdades. Quais são os desejos, os hábitos que eu tenho tido para cultivar essa liberdade em Cristo Jesus? Quais são as lealdades que eu tenho mantido para manter a minha liberdade com Cristo Jesus? Um outro item: relacionamentos. Quais são as pessoas com quem eu estou me relacionando que me ajudam a subir no meu nível de intimidade com Deus? Ou será que as pessoas com quem eu estou me relacionando são aquelas pessoas que estão satisfeitas com o padrão de vida, com aquela vida religiosa ou às vezes até depravada? Terceira área: preconceitos, ambição, deveres, dívidas, bens. Como é que eu estou usando isso para viver essa liberdade em Cristo Jesus? Ou eu estou escravizado nas minhas ambições, nos meus deveres, nas minhas dívidas e nos meus bens? E a última, que eu chamo áreas danosas ou de caos, que são temores, fraquezas e ressentimentos. Então, quando a gente vai fazer essa lista, a gente precisa observar esses itens para o nosso próprio bem. Primeira coisa, comece a orar e vai fazendo a sua lista. Não tenha pressa. Deus vai falar e pode até orientar você a mudar algumas coisas dessa lista. Mas olha, esteja preparado, porque Deus poderá e fará grandes coisas a partir de você. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor nos libertou para servirmos ao Senhor de coração. O Senhor não nos tirou da escravidão do pecado para a escravidão de Cristo. O Senhor nos libertou, o Senhor nos perdoou, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. E se nós somos livres, nós temos a liberdade de dizer não ao pecado e sim para o Senhor Jesus. Por isso, Pai, nos ajuda nessa lista de desejos e paixões. Quais são, ó Pai, nossos desejos, nossos hábitos que precisamos cultivar, né? Nossas lealdades, nossos relacionamentos, ó Deus, os nossos preconceitos, ambições, deveres, dívidas, bens. Quais são os nossos temores, fraquezas e ressentimentos? Nos ajuda, Senhor, a vencer tudo isso. No doce nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos? Vai lá e faz a sua lista para a glória de Deus. Amém.